que eu faço para construir um resumo? Quais os elementos que um resumo deve conter? Como é que eu faço um resumo bonito, conciso e interessante? Olá, bem-vindo ao canal Vida Acadêmica. E na aula de hoje nós vamos então aprender a construir o resumo. O resumo ele é um dos últimos elementos que nós fazemos no nosso trabalho, seja um artigo, seja uma monografia, seja uma dissertação. Nós podemos apenas iniciar o rascunho dele, mas a conclusão dele só pode ser feita quando eu terminei o trabalho, porque dessa forma eu consigo abordar todos os aspectos que precisam estar contidos nele. Por quê? O resumo é o seu sorriso, o seu cartão postal. Muitas pessoas lerão o seu resumo e a partir dessa leitura elas vão decidir se continuam lendo o trabalho, se irão se aprofundar mais no estudo que você está propondo, que você está divulgando. Então, o resumo decide a leitura e a visibilidade do seu trabalho, a visibilidade subsequente, né? Que muitas pessoas leem o resumo, depois leem as considerações finais, para então decidir se vão ler o trabalho por completo ou não. Afinal, o tempo é um dos bens mais preciosos que nós temos nos dias atuais, né? Bom, quais os elementos que deve conter no resumo? Primeiro, um resumo ele precisa ter pelo menos uma ou duas frases contextualizando o seu problema. Então, você vai discutir a problemática da qual você vai tratar, se vai ser sobre o assunto A, sobre o assunto B e por que é importante discutir sobre esse assunto, que tem um pouco a ver com o que você colocou lá na justificativa. Então, qual o bem que as pessoas que lerão esse trabalho, o que elas vão ganhar com isso, o que elas vão ter como benefício ao ler o seu trabalho. No resumo, é fundamental que você coloque o seu problema. Então você inicia descrevendo a problemática, pode colocar a justificativa frente a qual problema? Qual problema da realidade? O problema de falta disso, falta daquilo, excesso disso, ou algum aspecto que você achou relevante para produzir aquele trabalho. O resumo também precisa conter os seus objetivos. O seu objetivo geral, que vai estar diretamente associado ao problema, e os objetivos específicos. Se você conseguir comentar brevemente sobre todos eles, seria melhor. O ideal é você comentar sobre todos os objetivos específicos e aí você vai ter que exercitar a sua capacidade de síntese para compactar tudo, porque o resumo ele é um trecho do trabalho que ele precisa ser compacto, específico, com um número limitado de palavras. Então nós precisamos planejar bem o que nós vamos colocar no resumo. Diferente das considerações finais, o resumo ele pode conter citações, ou seja, você pode colocar que alguns autores apoiam essa ideia, outros autores se contrapõem-se a essa ideia. Então você vai colocar o autor ano para colocar, fazer talvez um comparativo entre esses dois grupos. Mas existem locais que não permitem colocar citações no resumo. Observe as regras da sua instituição ou do local ao qual você submeterá o seu trabalho. É importante também colocar no resumo qual a metodologia que você utilizou. Se foi o método dedutivo, se foi o indutivo, se foi o dialético, se foi uma pesquisa experimental, ou seja, qual método você utilizou para realizar a pesquisa. E também quais métodos você utilizou para coletar os dados. Foi uma pesquisa bibliográfica, foi uma pesquisa de campo, como você coletou essas informações.
Isso também precisa estar presente no resumo. E o último aspecto a ser trabalhado no resumo são os seus resultados, ou seja, você vai se basear nas suas considerações finais para dizer a quais resultados você chegou no seu trabalho. E aí tá pronto o resumo. O resumo, ele também vai conter palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são de 3 a 5, depende da instituição ou do local de submissão do artigo, e essas palavras, elas sempre precisam iniciar com letras maiúsculas, separadas por ponto, e devem ser palavras que sirvam para localizar o seu trabalho e que contemplem a temática do problema que você está expondo no seu trabalho. E as palavras-chave, elas podem ser atualizadas durante o desenvolvimento do trabalho. Então, pode ser que eu perceba que tem uma palavra-chave melhor do que a que eu coloquei no início, então eu posso atualizar essa palavra-chave e colocar uma melhor. Tudo bem fazer isso. Quanto ao número de palavras, você precisa cuidar para que ele não extrapole o número máximo de palavras. Lembrando que normalmente o resumo, ele é um texto no formato justificado, ele tem espaçamento entre linhas simples, tamanho da fonte 10 e ele não tem recuo no início do parágrafo, é um bloco quadrado de texto. Então, quando você estiver digitando o resumo, não clique na tecla Enter, porque ele é um texto corrido, contínuo e quadradinho. Aliás, retangular, né? Para saber quantas palavras existem no seu resumo, você pode selecionar o seu texto do resumo, só aquela parte do parágrafo sem as palavras-chave, e aí você olha no canto inferior esquerdo da tela do seu computador e aí vai aparecer o número e palavras, ou seja, é o seu número de palavras contido no resumo. Então, observando todos esses aspectos, provavelmente nós construiremos um resumo conciso, um resumo completo e que definirá se a pessoa que está lendo o seu trabalho dará continuidade à leitura ou não. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreve no canal para receber mais novidades. Um abraço e até a nossa próxima aula!